Boa noite, boa tarde, bom dia, seja aí o horário que você esteja assistindo esse vídeo, tá? Eu sou o professor Marinelli, professor da FATEC Marília, das disciplinas de Físico-Química e Fundamentos de Química Analítica. Bom, vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre águas industriais. Essas águas industriais, elas não necessariamente elas são apenas para a indústria de alimentos. Ela está presente na indústria farmacêutica, está presente na indústria de papel e celulose, está presente na indústria cosmética e assim por diante. Então, selecionei duas águas aqui importantes, né? Porque como se fala nesse grande espectro, né, que são as águas industriais, nós temos a água potável, as fontes de obtenção de água potável, sejam elas subterrânea, superficial, o tipo da fonte, né, de acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, as resoluções do Ministério da Saúde quanto à potabilidade de água, né, a água purificada, então a necessidade de um tratamento dessa água, seja por destilação, seja por abrandamento, seja por desionização, né, com resina intraquiônica, seja por tratamento químico, ou até mesmo por osmose reversa, que seja, tá? E dois pontos importantes são as águas que abastecem aí a torre de resfriamento, tá? E a caldeira, tá? Então, o que temos? Aqui nós temos um gerador de calor, tá? E aqui um gerador de água gelada. Existem outros equipamentos para a produção de água gelada? Sim, tem. Sim, mas o mais viável, de baixo custo, seria a torre de resfriamento. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a torre de resfriamento. Aqui eu anexei dois vídeos do YouTube, apesar que hoje está muito fácil, né? Você coloca lá qualquer palavra-chave e vídeos, vai aparecer muitos outros vídeos. Nem eu apenas, por sugestão, você pode estar verificando, né, estes vídeos aqui, tá? Acho que com G fica melhor, né? Muito bem, olha só. O que nós temos aí de importante quanto a, a torre de esfriamento? Bom, ela tem uma parte aberta aqui, que vai acontecer o quê? O ar vai ser puxado por aqui, ó. Tá? Ele vai entrar aqui, como aqui está descrito. Então, o ar frio, não necessariamente o ar frio, por essas tardes quentes, o ar vai ser puxado, às vezes, uma temperatura, isso aí está sobre o sol, está uma temperatura acima de 30 graus, por exemplo. Mas o que nos interessa é que aqui em cima tem um ventilador. E esse ventilador, o que ele faz? Ele puxa o ar para cá. Ele puxa. Em contracorrente, vem a água quente, que veio da onde? Do processo. Isso aqui da onde? O processo está mandando água quente para cá para ser resfriada. E existe um sistema de tubulações, como se fosse espinha de peixe, essas antenas antigas, né, que nós tínhamos, né, furadinhas, é que acontece. Na água sob pressão, na hora que cai nessa tubulação, ela cai com minúsculas gotículas. E claro, aqui está especificado, né, não sei se você consegue enxergar, está especificado gotinhas avermelhadas, estão vendo aí, ó? Vamos trocar a ponta da caneta aqui, ó. Gotinhas bem avermelhadas, né, tá vendo? E dizendo que é água quente. E aqui tem como se fosse uma colmeia. É um material plástico, né, normalmente aí de polietileno tereftalato, PET, que é a maioria dos casos a construção disso, para aumentar a área de superfície de contato. Aí a água, no que ela cai aqui, ela não vai continuar em gotas, ela começa a permear. No que ela começa a permear, ela troca de calor, né? Como assim ela troca de calor? Claro, né? O calor sempre deslocado de quem tem mais para quem tem menos, né? Aí o ar que está aqui subindo com uma temperatura, espera-se, menor do que ela, ele puxa, recebe o calor da água e ele sobe de que jeito? Esse ar sobe para cá
e aí ele é jogado aqui para cima. Tá? Bom, basicamente, nós temos alguns pontos críticos aí, porque por se tratar do ar aqui, nós temos aí que ele está o quê? Ele está contaminado. Contaminado com o quê? Ele está contaminado com areia, está contaminado com sujidade de uma forma geral, ele está contaminado com poeira, ele está contaminado com micro-organismos, tá? Então, se faz necessário um tratamento dessa água, tá? Que uma vez que foi retirado o calor dela, ela vai voltar para o processo com uma temperatura menor, tá? Só que ela tem uma característica de possibilidade de corrosão, uma alteração de alcalinidade, de pH dessa água pode ter ocorrido no sistema de resfriamento. E a própria contaminação que ela sofre aqui, microbiológica, é bastante comum utilizar o que? Os chamados biocidas. Substâncias químicas, existem diversas aí, que vai fazer o quê? Vai eliminar. A gente sabe muito bem daquele velho ditado, né, que diz, né, que a água que não corre cria limo, mas mesmo assim, aqui ela acaba criando esse chamado biofilme, esse limo. Então, se faz necessário usar aí biocidas que vão diminuir a carga microbiana, microbiológica dessa água, bem como também evitar possível corrosão nos sistemas do processo, ou seja, as tubulações dentro do processo. Tá? São pontos importantes. Muito bem. Então, aqui tem um texto, né, que diz a respeito da torre de esfriamento. A água quente, né, ó, fonte de calor que vem da produção, né, é bombeada para o sistema de distribuição de água na parte superior da torre. Que é o que a gente estava assinalando aqui, a parte superior da torre. Né? Aqui o que vai acontecer? A água é distribuída pelo enchimento dos bicos, ou seja, com os buraquinhos. Simultaneamente, o ar é o quê? É aspirado, ou seja, é puxado. Então, está lá a água quente por cima, o ar frio por baixo, e com isso, né, aí, ó, na base da torre, flui para cima através do enchimento em direção oposta à vazão de água, a direção oposta. Então, existe a colisão, existe o contato entre a água quente e o ar frio que está sendo puxado. E outra, a gente sabe muito bem que o ar em movimento acaba perdendo um pouquinho de temperatura, não é mesmo? Né? Uma pequena porção de água é evaporada. Claro, existe uma pequena perda por conta, porque por se tratar de um sistema aberto, isso é fato. Então, o que é indicado aqui? Bom, é indicado aquilo que a gente está, às vezes, até um pouco surpreso em verificar o quê? Existe uma boia de nível, concorda? Igual uma boia de caixa d'água. Né? Pode ser colocada ali para quê? Para estar mantendo o nível da água, que a gente fala bacia, né? Ou seja, o recipiente que estoca a água gelada da torre de esfriamento, que seria este compartimento aqui, ó, é onde está a água gelada. Então, aqui nós, é fato que é colocado aqui uma boia para quê? Uma boia de nível mesmo, né? A gente fala de superfície, para poder estar nivelando, como se fosse uma caixa d'água. Ok? Ó, o ar quente e úmido é aspirado para o topo da torre. Então, além da perda da água, da evaporação, do próprio contato com o ar, tem a perda o ar puxa um pouco de vapor de água. Então, por isso aí, ó, ar quente e úmido, né, ó, é aspirado para o topo da torre, para o ventilador. Né? A água resfriada escoa para a bacia, e da bacia, né, é devolvida à fonte de calor. Então, quem é essa fonte de calor? Né? Essa fonte de calor está lá no processo. Que eu quero que, novamente, resfriar, por exemplo, seja um tanque encamisado, eu quero fazer o resfriamento, então eu preciso disso. Os grandes sistemas de ar-condicionado também são assim. Não sei aonde você que está me vendo, você mora, mas os grandes shoppings também têm uma torre de esfriamento para quê? Para mandar água gelada, e aí chega num trocador de calor, como se fosse um radiador de carro, claro, de tamanho muito maior, o ar quente é puxado do ambiente, no caso aí, esse grande barracão, que é um ar-condicionado, né, um grande estabelecimento, e ele passa por esse radiador que está por dentro, está passando água gelada. Ou seja, é um trocador de calor. Tá? Bom, e as caldeiras? Bom, de acordo com uma normativa, a chamada NR13,
Caldeiras são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão. Então, uma autoclave, ela pode ser classificada como uma caldeira? Pode. Tanto é que nos sistemas de segurança do trabalho, né, é necessário que seja feita uma documentação do quê? Da própria panela de pressão, porque a autoclave nada mais nada menos que é uma grande panela de pressão, né? Então, existem tipos de caldeira. O que nos interessa não é autoclave, não é ficar falando de laboratório. O que nos interessa é ver a caldeira como que ela está ali no processo, né? Aí existem tipos de caldeira. Aqui eu apenas vou fazer uma classificação simples entre flamotubular e aquotubular. Como o próprio nome diz, flamotubular. Quem que vai circular dentro do tubo? A chama. Aí, ó. O calor vai estar dentro do tubo. Então, o calor ele vai estar passando por dentro da tubulação. Tá vendo aí, ó, vermelhinho dentro da tubulação? Não sei se você consegue enxergar aí, ó. Vamos ampliar um pouquinho. Ó, vermelhinho por dentro da tubulação, tá? E não sei se você verifica também minúsculas bolinhas aqui pelo desenho. São o quê? São bolhas de água que entraram em ebulição, porque flamotubular, por dentro do tubo passa o calor. E esse feixe de tubos está o que dentro dele? Perdão, por fora dele. Está imerso, né? Eles estão todos imersos num grande recipiente, ou seja, na próprio casco da caldeira. Então, está de água até aqui em cima, né? Quando está produzindo vapor, aí começa a ebulição aqui em cima, tá? Só que essa água, nós estamos falando que é uma água sob pressão e alta temperatura. São dois pontos muito importantes. Então, aqui dentro nós temos o quê? Uma elevada temperatura e uma elevada pressão. Aí já te dá né, já assim, um sinalzinho, uma lampadinha, você fala, espera aí, estou fazendo uma associação com o quê? Com o chuveiro de casa. O chuveiro das residências, quando são aqueles chuveiros mais simples, né, de resistência elétrica, dependendo da cidade onde você mora, né, estou falando aqui da cidade de Marília, e é bastante comum para a gente ocorrer a incrustação na resistência do chuveiro. E aí, ciclos e ciclos de produção de água quente, essas incrustações, elas soltam da resistência e caem em top o furinho. A gente dá o nome de chuveiro X, né? Porque fica um jato de água para lá, um jato de água para cá, tá? Então, temos que tomar cuidado com a água que alimenta a caldeira. Porque imagine, se o chuveiro da tua casa, de tempos em tempos, você tem que, às vezes, até trocar a resistência, porque acaba queimando devido a essa incrustação, imagine essa mesma água dentro de uma caldeira. Bastante perigoso. E, para isso, nós temos aí algumas colocações importantes a serem feitas, né? Bom, como eu tinha comentado da chamada caldeira flamotubular, tem a aquo ou aquatubular, né? A água que vai ficar dentro do tubo. E o restante, aí nós estamos falando para esse aqui normalmente, viu, gente? Não é regra geral, normalmente indicado para grandes volumes, às vezes massas, né, de vapor produzido. Tá? Então, quando tem a indústria muito grande, por exemplo, uma usina de açúcar e álcool, uma usina de açúcar e álcool são caldeiras do tipo aquatubular, e o alimento dessa caldeira, então aí nem vou fazer classificação das caldeiras quanto ao sistema de alimentação. É o que? É óleo BPF, é óleo diesel, é gás, é madeira, tá? Nem vou fazer esse comentário. Nós só estamos fazendo essa relação aí. Porque é nosso objetivo saber o quê? O comportamento da água e não o comportamento do combustível. Ok? Bom, para o tratamento da caldeira. Olha aí, ó. O tratamento de água da caldeira pode ser feito pelo emprego de técnicas e métodos, ou seja, existem alguns, né? Existe aí os métodos químicos e os métodos físicos, ou a combinação entre os dois. Mas como é que eu vou saber? Depende da água de alimentação. Por isso que antes de conhecer a água da caldeira, ou seja, em outras palavras, antes de se propor um tratamento para água de caldeira, é importante conhecer como é a água potável, ou seja, a água do poço,
né, a água que vai alimentar a caldeira. Ou se faz necessário um tratamento, né, prévio dessa água para chegar até a caldeira, tá? Ou chegar até a torre de esfriamento que seja, tá bom? No caso aqui, para a torre de esfriamento, né, o que nós temos aí, ó, evitar a formação de incrustação, minimizar processo de corrosão, né, e controlar desenvolvimento microbiológico, que faz parte importante aí, tá, para a torre de esfriamento. E não é muito diferente da caldeira, porque olha o problema que acontece nas caldeiras. No caso aqui é uma caldeira do tipo, o quê? Aquotubular. Como é que eu sei que é um sistema do tipo aquotubular aqui, ou aquatubular? Porque a incrustação está dentro dela. Isso é bastante comum, repito, nas usinas de açúcar e álcool. Então, o que vai acontecendo aqui? Ó? Dá para você perceber que existe uma incrustação, tá vendo? Na interface aqui entre a ferrugem, vamos assim chamar, dessa incrustação, tá? E não é só a ferrugem aqui, né? Essa incrustação, ela é sais de cálcio presente e sais de ferro também, né? E isso aqui é estudado, tá? Estudado que a espessura, o tipo de incrustação, quais as substâncias químicas que estão nessa incrustação. Depois, lava-se esse tubo, aí nós temos chamados corpos de prova, que são peças metálicas da mesma constituição da caldeira, né, como se fosse uma pequena chapinha metálica, e ela é parafusada dentro da caldeira, e ela fica lá por um bom tempo. Aí depende da assistência técnica que se propõe o tratamento para a caldeira, né? Aí o que se vai fazer? Depois de um certo tempo, retira esse corpo de prova. Então nós temos assim a massa anterior, ou seja, a massa do corpo de prova no vinho, depois vamos dizer aí 6 meses, 1 ano de uso dessa caldeira, com o devido tratamento, né? Porque às vezes tem um tratamento químico para essa caldeira, para tirar, por exemplo, oxigênio da água, né, que é um agente oxidante forte, ou seja, um agente de corrosão. E aí retira esse corpo de prova, né? Esse corpo de prova, estou aqui apenas fazendo um resumo, hein, gente? Não esqueça, né? Você que já entende do assunto, né, você deve estar aí pensando, tá faltando falar tal coisa. Exatamente, eu estou apenas fazendo um resumo. Porque vídeos muito longos não agregam muito, né? E a gente tem que ser um pouco breve. Então, depois desse ciclo de trabalho, seja 1 ano, aí tem aquele período que das férias coletivas, desliga a caldeira, vai lá, pega o corpo de prova, vê a massa dele, o quanto que incrustou, pega o depósito, a incrustação, né, daqui, essa incrustação, aí manda para o laboratório para fazer a análise, aí o pessoal da parte da assistência técnica, que vende os produtos para o tratamento da caldeira e da torre de esfriamento também, porque esse corpo de prova também pode ser colocado na torre de esfriamento, esqueci de comentar, eles vão verificar, em função da composição dessa incrustação, qual o melhor tratamento, ou se precisa se diminuir, ou se mantém o tratamento com diminuição ou aumento da dosagem. São dados bastante importantes. Tá? O que dá para perceber aqui é que o lumen, ou seja, o buraco, diminuiu, olha aí. Isso faz com que aumente a pressão, né? São fatos importantes, ok? Muito bem. Outra coisa aqui que eu não comentei é que debaixo dessa incrustação tem um tipo de corrosão. Aí é outra coisa a ser estudada, qual é o tipo de corrosão que promoveu, né? Existe um livro, né, da área de utilidade, da engenharia de utilidade da Petrobras, o professor Gentil, né, e até hoje é como se fosse uma bíblia da área de corrosão. Aí tem a chamada corrosão alveolar, corrosão superficial, corrosão por pitting, né, corrosão por blocos, né, existem diversos. E também dependendo do metal de construção. Tá? Bom, o tratamento da caldeira pode ser um tratamento químico, por exemplo, usando cal, vamos usar aqui cores, né, que possam melhorar um pouquinho a cor, aí, ó, cal, um coagulante químico, por exemplo, pode ser um polieletrólito, né, pode ser, por exemplo, um sulfato de alumínio, ou um policloreto de alumínio, chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, não, é chamado polialuminium chloride.
tá? Que é o policloreto de alumínio. É um bom coagulante. Aí tem o abrandamento, porque nesse abrandamento, o que nós temos? Nós temos aí a retirada, né, de boa parte de substâncias que são precipitáveis aí, né, por exemplo, partículas de argila, nesse caso, tá? E o grande feito que nós queremos para a caldeira, no tratamento, é o quê? É retirar o quê? Retirar cálcio, tá? Então, nós vamos fazer a reação entre o cálcio e o quê? E o carbonato. Produzindo o quê? Carbonato de cálcio. E aí, esse lodo, ele é rico em carbonato de cálcio. Bom, aí nós temos algumas reações aí do chamado abrandamento químico que ocorre, né, utilizando cal, até que nós chegamos aqui, a esse que é o mais importante, né, que é na retirada dele, que é o carbonato de cálcio. Existe o tratamento físico, que por resina de troquiônica, né? A resina troquiônica é bastante interessante, porque a resina de troquiônica é aquela que vai de uma forma bastante eficiente, né? E isso depende, claro, da água de alimentação, porque se é uma água que apresenta uma dureza muito grande, né? Que significa uma dureza elevada, né? Uma dureza elevada significa muito, um teor de cálcio, né? De aproximadamente lá uns 300 miligramas por litro, ou seja, uma concentração muito alta, né? Água salobra, água dura. Então aí tem que tomar um certo cuidado, porque a eficiência acaba diminuindo. E o que nos interessa no caso aí da resina de troquiônica, olha só o que ela faz. No caso do abrandamento, quando se fala em abrandamento, é tirar o quê? É tirar cátions, principalmente esses dois, que é o que vai promover a incrustação. É só lembrar do chuveiro da tua casa, tá? Aí a gente usa uma catiônica, uma resina catiônica, para retirar o quê? O cálcio. Então dá para você perceber que daqui para cá, o que aconteceu? Ó, saiu esses camaradas. Os outros íons continuam, mas o mais interessante é que nós tiramos esses dois, certo? Aqui tem um grande sistema de troca iônica, né? Existem vários, é apenas para estar ilustrando, ok? Nós temos também aí, ó, para detalhar para vocês, olha só, né? Quem é essa resina troquiônica? Gente, a resina troquiônica é um produto sintético, parece um plástico. Para quem nunca viu, parece uma areia. São microesferas de vinilbenzeno, ou seja, um plástico que ele admite apresentar sítios iônicos, por isso que tem esse nome, né? Troca iônica. Então, nesta chamada troca iônica, o que acontece? É uma esferazinha, tá vendo aí, ó? Parece até, como se diz, de peixe, né? Caviar, até pode ser, né? Ovas de peixe, mas é de plástico. Então, na superfície dela, ó, na superfície dela tá quem? Tá os íons sódio. Aí, na hora que o cálcio chega, por isso que fala troca iônica, nós temos o íon cálcio e o íon sódio. O íon sódio sai e fica quem? Fica o íon cálcio, tá? Essa é a ideia principal, tá? Existem outros tipos de resina de troca iônica catiônica, aquela que tem o chamado grupo ácido, grupo sulfônico. Esse aqui é o chamado grupo sulfônico. Já essa outra aqui, que eu estava assinalando para vocês, cadê ela? Né? Essa aqui é do chamado ciclo sódio. Essa aqui já é a do ciclo, cadê a nossa? Do ciclo ácido, tá? Então, o que nos interessa é o quê? Retirar principalmente quem? Retirar principalmente o cálcio e o magnésio do meio. Isso que é o mais importante, tá? A aniônica, resina de troca iônica, ou resina aniônica. O que ela faz? Ela tem o grupo hidroxila. Aí há o que não me interessa aqui, que são, por exemplo, aí, ó, o sulfato, né, o carbonato, fica preso e vai embora o quê? OH, que faz parte da composição química da água, não é verdade? Tá? Temos também aí, ó, outro esqueminha para mostrar para você, olha só, como se aqui as bolinhas amarelas fossem um hidrogênio, né? O que está acontecendo? Olha lá, ó. Os íons que não me interessam, por exemplo, cátions polivalente, que pode ser quem? O íon cálcio, por exemplo, ele fica no lugar. E a água sai desmineralizada, deionizada, desionizada. E se for apenas o cátion, a gente dá o nome de abrandamento.
Se vai tirar só cátions, é abrandamento. Agora, se vai tirar os dois, o cátion e o ânion, aí a gente dá o nome de deionizada propriamente, porque tirou tanto, ou melhor, tirou todos os íons, tanto os cátions quanto os ânions. Aí nós temos a resina catiônica, ó, dá para você ver daqui para cá, ó, todo esse grupo de cátions foi retirado e saiu somente o QH. Já este outro grupo aqui de ânions permanece depois que passa pela resina catiônica. Mas aí essa água vai passar pela aniônica e vai sobrar apenas o quê? H+, e o H-, que são os íons que formam a substância química água. Tá? Aqui uma outra foto interessante de uma resina. Lá nós tínhamos de um tratamento de abrandamento, somente resinas catiônicas, você vê em série, né, porque se faz necessária aí uma água totalmente isenta, zero de cálcio. Então, você pode fazer essa proposta em série, depende aí da qualidade da água de alimentação. Por outro lado, né, que a gente estava dizendo aqui, ó, se for um sistema, por exemplo, produção de cosmético, produção de água para lavagem de embalagens, né, pode ser feito com isso aqui. Ou simplesmente alimentar caldeira. Né, banhos galvânicos, por exemplo, uma metalúrgica, né, para zincagem, para niquelagem, para banho de fosfato, aí se tem uma água deionizada, isenta de cátion, isenta de ânion. Tá? Bom, aí apenas uma descrição, eu coloquei aqui para vocês, no que remete ao quê? Olha lá, se é uma catiônica forte, quem é o grupo funcional? O grupo sulfônico. Então, quem está presente aqui? Ó? Quem está presente é o íon H+, e o Na+. Então, ela é forte por quê? Porque ela tem dois íons de troca. Tá? E ela pode ser regenerada. Por que tem esse nome regenerada? Gente, se eu tenho como se fosse uma esponja, conforme você vai tirando a sujidade, na hora que você lava a louça, não tem uma hora que você tem que lavar a esponja? É a mesma coisa. A resina, conforme ela vai trocando a sua carga, chega um determinado ponto que ela vai estar toda carregada com os íons que não me interessam, concorda? E aí eu preciso fazer o quê? Uma limpeza dela, ou seja, uma regeneração. Tá? Essa é a ideia. E as aniônicas não são diferentes, são aquelas que vão apresentar aí um grupo, né, principalmente o grupo hidroxila, que é o que faz a doação, né? Então, doa OH- e fica os outros ânions presentes. Aqui, para vocês verem que daria para a gente aprofundar muito mais nesse assunto, tratando-se a respeito aqui da constituição química das resinas de troquiônica. Então, aqui nós temos aí um divinilbenzeno, a gente dá o nome de polímero, né? O que é um polímero? Um plástico. E as resinas são nada mais, nada menos que microesferas de tamanho, às vezes, menor que 1 milímetro, muito pequenininha, vamos voltar lá, nossa, parece ovas de peixe aí, tá vendo? De diâmetro de 1 milímetro ou menos, que faz o quê? Que na sua superfície faz a troca iônica. Eu não comentei, mas é muito importante. Antes do tratamento dessa água, na hora que ela está entrando, antes aqui, ela tem que ter passado, obrigatoriamente, ela tem que ter passado por aqui, ó, no começo, como se ela estivesse entrando por aqui, ó. A água está entrando por aqui. Lá do lado de fora, precisa de um filtro de areia, um filtro de carvão ativado para tirar o cloro, porque o cloro degrada toda essa resina. O cloro é um veneno para a resina troquiônica. A gente já tem que mandar a água antes dos leitos de resina de troquiônica com uma qualidade melhor do que aquela que está no hidrômetro, no cavalete, ou aquela que está saindo do poço. Tá? E, por fim, olha aí, ó, o abrandamento das resinas. O que nós queremos no abrandamento? Porque eu falei da desionização, da desmineralização, que pode ser usado também para a água de caldeira, para que necessita do que de zero de íons. Não quero nada, eu quero uma água quase 100%. Isso não existe, é sempre quase. Né? Mas tem caldeiras que permitem apenas que ela seja isenta de cátions, os ânions permanecem. Então, nós temos aí, ó, no caso, o abrandamento, aí, ó, ocorre substituição, ou seja, a retirada, né? O que nós queremos aqui é a retirada de íons cálcio e magnésio. Utiliza resina, baixo custo, né? Não se gasta muito com energia elétrica e tem uma efetividade aí, uma alta capacidade de troca iônica. De tempos em tempos, faltou escrever aí, que se faz necessário a regeneração dessa resina de troca iônica.
mas isso seria assunto de um outro, né, de um outro trabalho, vamos assim pensar, ok? Obrigado pelo tempo disponibilizado e até breve na nossa próxima apresentação.